Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 100. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia. Hoje nós vamos ler 1 Samuel, dos capítulos 9 ao capítulo 12. Mas antes disso, se você ainda não segue o Mulheres com Fé .oficial no Instagram, faça isso hoje mesmo. E não se esqueça de curtir os vídeos no YouTube, compartilhar, se inscrever e fazer os seus comentários. Desta forma, nós podemos alcançar mais pessoas. Vamos fazer a nossa oração para iniciarmos. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pela Tua presença, pela Tua direção nas nossas vidas, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o caminho certo para seguirmos. Nos dê sabedoria, compreensão e entendimento na leitura de hoje, que nós possamos ver o Senhor e Te amar mais ainda e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Que nós possamos entender e descobrir algo novo sobre o Senhor nas nossas vidas, através dessa leitura, conhecer mais sobre o seu caráter, sobre os seus atributos, e continue nos dando persistência, constância. Remova tudo aquilo que está em nós que não te agrada e troque, Senhor Deus, por aquilo que agrada o teu coração, Senhor. Nos transforme através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 9. O encontro entre Saul e Samuel. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorade, trineto de Áfia. Ele tinha um filho, chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame dos seus servos e vá procurar jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salaim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que poderemos dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: temos 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegarem à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e, ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim.
Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: Eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: Acaso sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu um lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro: Traga-me a porção de carne que lhe entreguei e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul e disse Samuel: Aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois desde o momento em que eu disse tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levantem-se, e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: Fique você aqui um instante para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. 1 Samuel capítulo 10. Saul é ungido rei. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: Como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vai na minha frente até Gilgal. Depois eu te irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já conheciam, viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: O que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: E quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou
de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: Aonde vocês foram? Ele respondeu: Procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel lhes disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: Ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia Saul não encontrou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que o oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas suas desgraças e angústias e disseram: Não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora, apresente-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: Sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram, o tiraram de lá e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: Viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino, ele as escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: Como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado. 1 Samuel capítulo 11. Saul liberta a cidade de Jabes. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabe lhe disseram: Faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: Só farei um tratamento com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: Dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: O que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: Isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: Digam aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: Amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos.
Saul confirmado como rei. Então o povo disse a Saul: Quem foi que perguntou? Será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: Hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. 1 Samuel capítulo 12. A palavra de despedida de Samuel. Samuel disse a todo o Israel: Atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não nos exploraste, nem nos oprimistes. Tu não tirastes coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, pois vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalaíns e aos postes sagrados. Agora, pois, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viverem em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: Não, escolham um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora ao Senhor o teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir o rei. Respondeu Samuel: Não tenham medo, de fato vocês fizeram todo este mal. Contudo, não deixe de seguir o Senhor, mas sirva o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará,
pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração. E considere as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. No capítulo 9 de 1 Samuel, algo comum acontece. Saul está buscando pelas jumentas do seu pai. À primeira vista, não há nada de extraordinário na tarefa. No entanto, essa jornada cotidiana transforma-se em um ponto de virada na história de Israel, pois leva Saul ao encontro com Samuel e ao início de seu chamado como rei. Este capítulo revela como Deus pode usar as circunstâncias mais simples para guiar seus propósitos eternos. O mais lindo é que Deus já havia preparado Samuel para o encontro. Ele declarou no versículo 16, amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Então, o que parecia ser apenas uma busca pelas jumentas perdidas, se tornou o início de uma liderança planejada pelo próprio Deus. No capítulo 10, Saul começa uma jornada. Deus escolhe e capacita os improváveis. Então, o capítulo 10 é o início de uma nova era para Israel. Desde o ato simbólico da unção até a proclamação pública como rei. Então, nós vemos como Deus usa eventos aparentemente comuns para moldar os líderes e cumprir os seus propósitos eternos. Samuel, então, derrama o óleo sobre a cabeça de Saul e declara: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Essa declaração marca não apenas um novo papel para Saul, mas também o início de um processo de transformação profunda. Deus não escolhe Saul porque ele era perfeito ou preparado. Pelo contrário, ele o molda ao longo do caminho, confirmando sua escolha por meio de sinais e experiências que culminam na unção pública. Também neste capítulo nós vimos que o povo tinha o desejo por um rei humano e também mostra a rejeição de Deus como verdadeiro rei. Também é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio às nossas falhas e escolhas equivocadas, Deus continua operando de maneira soberana e graciosa. Porque Saul, um homem escondido entre as bagagens, nós vimos isso, né? Porque esse homem escondido entre as bagagens foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Como o Espírito do Senhor o transformou em um novo homem. E o que podemos aprender sobre a liderança, humildade e a confiança na direção de Deus. O capítulo 11 é um capítulo que nos leva diretamente para algum momento intenso. Você já enfrentou alguma situação onde tudo parecia perdido e a única saída era um milagre? Então a pequena cidade de Jabes de Gileade estava cercada, seus habitantes desesperados, e o inimigo fazia uma proposta humilhante: arrancar o olho direito de cada homem como condição de rendição. Então esse cenário de crise é a introdução para a história de coragem e liderança transformada pelo Espírito de Deus e um poderoso testemunho de unidade e libertação. Então neste capítulo Deus usa Saul, um líder inicialmente inseguro, para trazer salvação ao seu povo, quando o Espírito de Deus apoderou-se dele. Está escrito isso lá em 1 Samuel 11:6. Saul não apenas liderou Israel à vitória, mas também deu um exemplo inesquecível de compaixão e perdão, recusando-se a retaliar contra aqueles que o criticavam. Este capítulo nos ensina que Deus pode usar as crises para moldar líderes, unir pessoas e demonstrar sua graça. E no último capítulo, capítulo 12, Samuel já está idoso. Ele presta contas de sua liderança e desafia o povo a refletir sobre sua relação com Deus. Neste capítulo, não apenas aprendemos sobre o caráter íntegro de Samuel, mas também sobre a resposta divina à desobediência e ao arrependimento. É uma história de transição, de juízes para reis, mas, acima de tudo, é um chamado eterno para temer, servir e obedecer ao Senhor.
O que acontece quando nós escolhemos seguir os nossos próprios desejos em vez de confiarmos na direção de Deus? Como a liderança piedosa pode apontar o caminho certo mesmo diante de erros graves? Então, Samuel resume bem a escolha que temos diante de Deus. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, tudo lhes irá bem. Todavia, se desobedecerem ao Senhor, sua mão se oporá a vocês. Amém. Quantas preciosidades, não é mesmo? Olha, só para deixar bem claro para vocês, os nossos votos têm ficado entre 20 minutos, 23 minutos, esse ficou 25, porque eu estou dando essas explanações um pouquinho mais no final das leituras, para que a sua leitura fique ainda mais rica, para que nós possamos entender mais cada capítulo lido. Então, o áudio fica um pouquinho mais de 15 minutos, mas a leitura é feita em 15 minutos e as explicações que acabam deixando o áudio um pouco mais longo. Mas eu tenho certeza que está abençoando a sua vida, como está abençoando a minha, e que nós possamos seguir sempre a liderança do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que Ele te abençoe e te espero no próximo áudio. Tchau, tchau.